Bom dia a todos e a todas. Em mais uma manhã de domingo, nós estamos aqui em mais uma doutrinária, em mais um café com a CEF. E hoje nós contamos com a presença e a participação desse casal maravilhoso que é André e Milene. Então, logo mais eles vão aí saudar vocês, né? E aqui, antes que a gente faça a oração inicial, então, pela propaganda, né, que foi divulgado, o tema da palestra de hoje é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Certo? Então, esse vai ser o tema de hoje, mas antes, né, nós vamos fazer uma breve oração, né, para iniciar os nossos trabalhos. Então, inicialmente, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, em mais uma doutrinária. Nós pedimos toda a presença, a cooperação desses amigos do plano espiritual, que nos auxiliam, nos intuem, nos auxiliam nos esclarecimentos do tema que aqui será posto. E que toda espiritualidade possa chegar a cada um de nós que estamos aqui acompanhando essa doutrinária. E assim, já envolvidos com toda essa luz, com toda essa energia, é que nós vamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos desta manhã. Que assim seja. Então, como eu tinha dito, né, o tema de hoje é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse tema ele está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e achareis. Tá? Então, só aqui fazendo uma introdução, esse tema que a gente vai aqui discutir no dia de hoje vem muito da questão, né, de como é que a gente deve conduzir em relação ao conhecimento, né, e como a gente obtém, como a gente deve empregar, e como é que Deus, né, vai nos auxiliar nesse processo, né, de conhecimento e descobertas. Tá? Então, antes que a gente faça o primeiro questionamento, né, para a Milene, eu vou ler aqui o trecho, né, o item 1, né, porque ele vem realmente por um questionamento. Então, o que diz aqui no Evangelho é o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Tá? Então, de acordo com essa colocação aqui desse trecho do Evangelho, a pergunta para a Milene vai o seguinte: o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Bom dia a todos, né? Bom dia, Hélio, mais uma vez. André, estamos aqui unidos, reunidos, não é? Para continuar o nosso trabalho, mas já registrando a saudade que todos estamos, né? Dos nossos encontros presenciais nos domingos lá na CF. Mas enquanto, né, a gente não realiza esse retorno, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco. E aí, né, diante do tema, a pergunta é o que Jesus nos ensinava quando assim se referia. E o roteiro sistematizado nos diz o seguinte: que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado, usando a humildade, sinceridade, fé e confiança. Então, se a gente levar para o nosso dia a dia, a gente às vezes, né? A gente, quando vai orar e vai ter uma conversa com Deus, a gente só faz pedir, não é? Pedir. E muitas vezes a gente fica no nosso cantinho, quieto lá no sofá da nossa sala, né? A maneira figurada de dizer, a gente fica lá só pedindo a Deus. Oh, meu Deus, me dá um emprego. Oh, meu Deus, me ajuda que eu troque esse carro. Oh, meu Deus, me ajuda que eu pinte a minha casa. Oh, meu Deus. E aí a gente faz aquela oração, né? Só de pedidos. E a gente pede, a gente pede, a gente pede. Mas aí o texto vem nos dizer, não é?
que o trabalho vai chegar na nossa vida, e quando eu falo o trabalho assalariado mesmo, para que o homem possa ter, não é, a sua dignidade, pagar as suas contas, ter a sobrevivência. A gente vai pedir, mas a gente não pode só ficar olhando para o céu e, oh meu Deus, esperando chegar. O que quer dizer a gente é que nós precisamos nos esforçar. Então, o que é que eu posso fazer e o que é que eu vou fazer, né, para lutar e para buscar caminhos para que esse desejo meu se torne real. E para que ele se torne real, não é? Eu preciso ter essa conversa com Deus, mas com humildade, né? Com sinceridade, ter fé e confiar. E como diz na linguagem popular, correr atrás, né? Para realizar esses desejos, né? Em relação ao trabalho, à nossa vida pessoal, enfim, tudo aquilo que a gente busca em nossa vida, mas a gente pensando o que é que a gente tem que fazer para alcançar, né? Essas coisas desejadas. Bom, então, já nesse primeiro questionamento, na qual a Milene acabou de explanar, é que a gente precisa trabalhar. Então, não adianta apenas pedir, então a gente precisa trabalhar. Então, aí, o segundo questionamento ele é muito interessante. Ele diz o seguinte, e também vou continuar entrando com o Milene. Dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Então, vejam que Milena acabou de fazer uma explanação, né? E aí, essa questão está perguntando o seguinte: bom, então, se realmente a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter um emprego, e esse emprego que vai fazer com que a gente consiga obter, né, um recurso financeiro para trazer as coisas, pagar um aluguel, tá? Então, assim, se a gente vai se dispor a trabalhar, né, assim, mas mesmo assim, a gente tem necessidade de pedir ainda a Deus, né? Então, e aí, Milene? Realmente muito interessante, né, essa pergunta. E eles nos traz essa resposta. Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho encetado. Então, a gente lembrar que Deus está sempre nos auxiliando, não é? A gente está orando, a gente está pedindo, aí a gente tem que buscar meios de como fazer isso, né? A busca do trabalho edificante, mas a ligação com Deus, sim, ela é necessária, porque a gente não pode esquecer que é Ele que nos auxilia, não é? Com a sua sabedoria, com o seu amor por todos nós. Ele está sempre nos acompanhando, a gente não está só, porque Deus está no nosso caminho e Ele está ali, auxiliando, não é? A nossa vida e o nosso caminhar. Bom, seguindo aqui nos questionamentos, que agora a gente vai direcionar a pergunta para o nosso amigo André. Então, diz o seguinte: devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Porque assim, a Milene falou no primeiro questionamento, né? Então, assim, a gente pode pedir que a gente queira que ganhe na loteria, eu quero trocar de carro, eu quero ter um emprego melhor. Então, assim, será que a gente pode pedir qualquer coisa a Deus? André, o que você acha aí, de acordo aí com essa Hélio, pergunta? bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia a todos que nos assistem. Hélio, eu vou ler a resposta conforme está aqui no Evangelho, e aí depois vou fazer um comentário, como é característico do nosso grupo de domingo, né, que é interativo, e aí vou trazer um pouco do meu pensamento, que pode ser, né, complementado pelos nossos amigos que nos assistem, que nos acompanham. Devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus
segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos, dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis. Então, pedir, até que podemos pedir, porque em nosso estágio de evolução, necessitamos clamar e solicitar por coisas, como se nossas vontades fossem determinantes. Mas como um Pai zeloso, Deus nos concede aquilo que é melhor para nós naquele momento. E mesmo quando a gente busca muito uma coisa, né? A gente foca tudo, todas as nossas energias, e ainda assim as coisas não dão certo, Deus, ele ainda assim está exercendo o seu zelo e o seu cuidado para conosco. Por quê? Porque somos imediatistas e não temos noções do porvir. E uma coisa, Hélio, que a gente vem aprendendo, né, ao longo da nossa caminhada, é que nenhuma prece fica sem resposta. O que ocorre muitas vezes é que a resposta que chega não é aquela que nós queríamos. Mas aí a gente também para e reflete de outra forma. Eu sou tão pequenininho, então que seja feita a vontade de Deus. Agora, nisso, a gente também não deve enxergar nem comodismo e nem falta de coragem. Apenas entender a força e o poder de Deus. André, agora assim, algo que me fez pensar em relação a esse questionamento, né? Porque a gente fala assim, Deus é o nosso Pai maior, sabe aquilo que nós necessitamos e que nós merecemos. Aí eu faço um pouco uma comparação a, por exemplo, uma relação de um pai com um filho, ou a mãe com um filho. Né? Então, muitas vezes, os filhos vêm e pedem isso, pedem aquilo, né? E os pais precisam ter realmente esse discernimento, a sabedoria, né, de muitas vezes dizer um não. E aí a gente sabe que muitas vezes, dependendo, a gente fala que meus filhos, muitas vezes, até numa fase um pouquinho mais complicada, fala que a adolescência, né, que é aquela fase mais complicada, muitas vezes não sabe aceitar um não, mas os pais, de acordo com a sua vivência, né, de vida, de mundo, que muitas vezes vai saber dizer um não para esse filho. Então, acho que eu vejo muito essa relação então, nosso com o nosso pai maior, que é Deus. Né? Então, eu vejo muito nesse sentido. Aí, continuando com o André, aí vem o questionamento. Qual é o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? É o microfone, André. Opa, desculpa a falha técnica. Qual o sentido da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante, em prol de si mesmo e do seu semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei que induz o homem a não se acomodar. O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. Então, Hélio, vem justamente complementar o que foi a nossa fala anterior, do não comodismo, né? De não se entregar, de não perder a coragem, porque aí fazendo também uma outra analogia, os nossos filhos, a gente tem, né, esse apego, essa questão de que acha que são nossos, mas um empréstimo que Deus nos dá para que a gente possa criar e educá-los. Eles precisam passar pelas provas, né? Eu não tenho como passar, até muitas vezes dentro de uma visão de pai, como também acredito que a espiritualidade faz conosco, se pudesse, passaríamos as provas por eles. Mas eles precisam fazer isso. Então, essa questão vem justamente nisso. O nosso esforço. A gente precisa, por meio do nosso trabalho, por meio da nossa busca, né, do nosso labor, a gente conseguir tanto o nosso progresso moral, intelectual,
para contribuir para nós, né? Enquanto seres que estamos no mundo de expiação e prova, e necessitamos passar por isso, como também a contribuição do ambiente que nós estamos, e, consequentemente, a Terra. Né? Então, a lei do progresso do trabalho, ela vai vir justamente para isso, para fazer com que cada indivíduo avance e que também possa contribuir para a melhoria da nossa Terra, né? Do nosso ambiente, onde nós nos encontramos. Certo. Né? Então, vamos lembrar aqui que o título, né, então, do tema de hoje é Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Lembrando assim, né, esclarecimento que céu se quer dizer, né, a Deus. Então, esse próximo questionamento vai para a Milene, que diz o seguinte: e como é que céu, né, Deus, nos ajuda? É isso aí, amigos. É uma pergunta, né, que vai perpassar muito pela nossa fé, não é? Pelo que nós sentimos e pelo que o ser humano aqui nesse mundo, se ele acredita ou não em Deus. Porque se ele não acredita que existe uma força maior, que existe este Deus de misericórdia e bondade, ele vai dizer: eu que nada, que o céu me ajuda a nada, que Deus me ajuda a nada, não é? Eu mesmo já ouvi relatos de pessoas que falam assim: o que eu consegui até hoje foi por minha causa. Tudo que eu consegui hoje, até hoje, tudo que eu alcancei minha vida foi porque eu ralei, eu fiz e aconteci, e hoje eu estou aqui. Então tudo é mérito meu. Então a gente ouve muitos relatos assim, né, gente? O mérito é meu. Então, são pessoas que acreditam que elas estão aqui no mundo só, que isso tudo foi por conta do que ela trilhou na vida dela e no caminhar. Mas, quando a gente tem uma fé, quando a gente acredita que existe uma força maior acima de nós, que é o nosso Deus, aí a gente vai perceber e sempre lembrar que tudo que a gente alcança e tudo que a gente tem na nossa vida é porque Deus, né, está ali intermediando e nos ajudando. Como é que Deus faz isso? Não é? Assim, como é que Deus vai me ajudar? Eu não estou vendo nada. E aí diz aqui assim, ó, Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho, e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever, não é? Então, é a gente ter esse entendimento, não é? Que nós estamos aqui evoluindo, que o espírito que nós somos hoje, na outra encarnação, nós não fomos. Então, cada encarnação, a gente vai amadurecendo um pouquinho, a gente vai caminhando um pouquinho. Alguns espíritos vão ter passos mais largos, outros vão ter passos mais curtos, mas o importante é que Deus permite o nosso progresso espiritual. E como é que ele permite isso? Permitindo o nosso retorno, não é? Porque se a gente não retornasse, como é que a gente ia caminhar? Então, ele permite a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso avanço no trabalho, cada vez que nós temos a oportunidade de retornarmos, de estarmos aqui e de tentarmos avançar no dia a dia de cada existência. Muito bem. Então, dando aqui seguimento, então a próxima questão que vai para o André, ele faz o seguinte questionamento: como é que progride a humanidade? Então, tem a ver com a questão do progresso da humanidade. Então, antes, né, que André responda, então é só para a gente pensar de que, né, se a gente for analisar a história da humanidade, então a gente passou realmente, né, por todo um processo de transformação. Então, vocês imaginam que hoje nós temos um aparelho chamado celular, com internet e tudo mais. Então, hoje a gente consegue conectar com uma pessoa no outro lado do mundo ao mesmo tempo, em tempo real. Né? Então, ou seja, então, o que levou, né? O que leva, né, então, a humanidade a adquirir então esse progresso? É com você, André.
Hélio, conforme aqui o Evangelho, o desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios e de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. Com a sobrevivência da alma, o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Então, a reencarnação, ela nos permite o entendimento do progresso da humanidade, né? Das cavernas aos dias atuais. Temos o conhecimento acumulativo de tantas vidas, né? Em diversas áreas, medicina, engenharia, economia, administração, política, biologia, nos direitos civis e tantas outras coisas que a gente for mencionar. E tudo isso nos trouxe até aqui e vai continuar nos levando, né, a novas descobertas. Pois se fosse diferente, eu fico, quando a gente traz essa discussão, eu fico imaginando o seguinte, só para se a gente ainda tiver algum tipo de dúvida, né? Se o conhecimento cessasse com a morte do corpo, a gente estaria ainda lá atrás, porque eu morria, aí acabava a geração, aí vinha uma nova geração, né? Ela só ia conseguir enxergar aquilo que estava em volta dela. E aí ficaria, tipo assim, o João de Barro, né? O João de Barro, ele, desde o princípio até hoje, a casinha dele é simples. É aquela casinha ali, sem um estágio de evolução funcional, né? Para as necessidades dele. Mas não se ampliou como a humanidade ao longo dos anos, né? Das décadas, dos milênios que a gente vem vendo, civilizações aí que deixaram legados fantásticos para a gente e coisas que ainda a gente tem muito para descobrir. Então, é assim que caminha a humanidade, né? Em busca aí desse progresso aí. E até complementando nessa fala de André, né, como que o conhecimento, né, ele passa. Na verdade, é assim, conhecimento ele vai sendo adquirido, né, e aí a gente precisa, na verdade, ele precisa estar escrito. Então, por isso que hoje nós temos aí, como ele falou, de diversas ciências, né, a matemática, a física, a química, a biologia. Então, assim, o conhecimento hoje eles são colocados nos livros. Então, hoje a tecnologia que a gente tem estão os livros digitais, mas porém eles estão impressos, né, de alguma forma. E lógico que a gente parte de ideias pré-estabelecidas e depois, né, de acordo com o tempo e como até a própria resposta, né, que realmente o homem é impelido a buscar realmente a melhoria, né, para sua própria condição. Então, por isso que ele vai utilizar esse conhecimento que é adquirido, então vai passando as gerações, né, e aí vai se então melhorando. Então, por isso que realmente quando a gente fala de ciência, a ciência ela não vai parar, acho que jamais, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Acho que todo dia a gente tem coisa para as novas descobertas, né? Então, realmente é muito interessante a gente também chamar atenção para isso. Então, a próxima questão, né, que ainda já vem muito nessa discussão, aí vai para a Milene. Então, a Milene é o seguinte, ó, além das já enumeradas, tanto que a gente já comentou aqui, que outra finalidade tem o trabalho? Então, o que é que pode se dizer ainda em relação à questão do trabalho diante desse tema? É isso. A resposta nos diz assim: o trabalho tem ainda, né, além de tantas coisas que nós já falamos, não é? Ele tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar o seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Então a gente sempre faz uma brincadeira, né? Às vezes que a gente conversa entre amigos, que a gente fala assim: ah, nosso corpo é igual um carro, não é? Se a gente compra um carro e deixa ele parado na garagem e a gente não liga o motor e deixa ele meses ali
e depois de 3 meses, eu vou ligar o carro que eu comprei, tá lá na garagem. Quantos problemas não vão acontecer com esse carro, né? De uma bateria que pode descarregar, a um pneu que pode esvaziar, a gente bater a chave e o motor literalmente não funcionar. Então, como o motor de um carro, né, fazer uma comparação assim bem simples, mas, né, mostrar que o nosso corpo é uma máquina, né, que além de tudo que nós vimos da necessidade do trabalho, é que ele é importante para exercitar o meu físico, exercitar minha inteligência, não é? Até porque ele cita aqui assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo e da inteligência, seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. Então, olha aí com o carro. Além de se a gente deixar um carro parado há muito tempo, ele não vai, né, funcionar, ou se ele funcionar, ele vai dar muitos problemas. É o nosso corpo. O nosso corpo precisa do trabalho, o nosso precisa dessa saúde mental, dessa saúde física, né? De você estar ocupando a mente, de você ter uma rotina, de você ter um planejamento de vida, né? Imagine a gente acordar todos os dias, e tem pessoas que fazem isso, né? E falam, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Vou acordar, tomar café, vou me jogar no sofá e lá eu vou ficar. E aí ele fica um dia, e ele fica dois, ele fica semanas, não é? A gente vai observar que vai chegar uma hora que esse corpo físico não vai ficar saudável, porque ele precisa do trabalho. E quando a gente estuda dentro da doutrina, né, a gente vai falar sobre a lei da sociedade do trabalho, né? Quem já viu esse material, esse livro né, nas livrarias de qualquer casa espírita, né? Que é um dos tomos de estudo, o tomo 2. Aqui dentro do tomo 2 ele vai falar sobre as leis que regem a natureza. E aí, aqui no tomo 2 a gente vai ver que tem a lei de liberdade, a lei de progresso, a lei de sociedade e do trabalho, dentre outras, né? Então, para a gente observar que na nossa vida aqui de encarnados, nós temos várias leis que é para dar essa dinâmica, né, à vida, para dar sentido à nossa vida aqui. E a lei do trabalho é uma das mais importantes. Não sei se tem uma balança para a gente medir, mas é com esse trabalho, não é, que a gente vai alimentar esse corpo físico, esse corpo mental e este corpo espiritual, não é? Que a gente precisa para essa caminhada aqui na vida. E para finalizar, né, então esse é o último questionamento que vai para o André. É um questionamento do seguinte: por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas, invenções e na solução de problemas graves, como a guerra, as doenças incuráveis, a fome, etc.? Velho, mais uma vez, né, seguindo aqui o roteiro, porque assim estariam tolhendo suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. E aí a gente se confronta, né, com uma pergunta tão atual: guerra, doenças incuráveis e a fome. Por que os espíritos não intercedem? Por que os espíritos não resolvem para a gente? Que mérito teria se fôssemos tutelados pelos espíritos? Onde estaria o aprendizado? Onde estaria, né, essa oportunidade que estamos no educandário para aprender? Aprender a amar, aprender a dividir, aprender a reduzir o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente se depara, né, em alguns momentos. Hoje mesmo eu estava ouvindo no rádio uma reportagem dizendo que a vacina, eu não tinha ainda parado para pensar nesse aspecto,
né, tão envolvido pela vontade da cura, que a vacina, ela não é a cura, que a gente vai ter que conviver ainda com o Covid. E eu falei, caramba, a gente ainda vai ter que conviver com isso. O que é que a humanidade tem que aprender, o que é que a gente tem que enxergar em meio a tudo isso? Eu sei que são respostas, são perguntas que ainda ecoam no vazio, porque a gente ainda não tem o entendimento para poder ter essas compreensões das leis divinas. Mas, com certeza, né, em um determinado momento, a gente vai ter essa lucidez, vai ter esse véu retirado e a gente vai compreender o que é que a gente tinha que passar para poder aprender. Então, e outra coisa, os espíritos, eles não vieram para nos isentar, mas isso não quer dizer que eles não nos possam influenciar, porque as inspirações, as intuições, tudo isso é por meio desse intercâmbio. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, achamos que as decisões são nossas. E os espíritos bons, eles tossem, né? Como a gente tosse por um companheiro que a gente que quer ver a vitória dele. Os espíritos bons torcem para que a gente seja assertivo em nossas decisões. Como também o contrário, o espírito bom, ele sofre quando as nossas decisões são equivocadas, quando as nossas decisões levam à guerra, levam à destruição, quando a fome assola alguns continentes ou algumas populações. Então, que a gente possa, né, confiar no poder da espiritualidade sempre e pedir sempre a Deus que possa nos guiar, nos conduzir e que a gente tenha serenidade para poder entender o que é que a gente pode tirar de cada lição, de cada novo momento que chega para nós. Muito bem. E para concluir, né, então, aqui o tema de hoje, ainda o livro traz o seguinte: Deus nos ajuda na medida em que nos esforçamos na busca do que precisamos. Tudo concorrerá em nosso favor se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança. Não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Então a gente fica aí com essa mensagem, nessa conclusão do tema de hoje. Então, assim, a gente vai partir aqui para o encerramento, fazendo uma oração, né? E que então, neste momento, cada um em seus lares, que neste momento possa estar sendo visitado pela equipe do plano espiritual, pela equipe de passistas, e que cada um de nós recebamos aquilo que nos é necessário para o nosso fortalecimento, para que nós possamos conseguir conduzir a nossa vida, a nossa evolução espiritual, de acordo com o tema de hoje, com muito trabalho, com sabedoria, fé, confiança e dignidade. E assim, nós vamos agradecendo por mais esse dia, por mais essa manhã de aprendizado. E agradecendo também todo o apoio da equipe do plano espiritual que se fez presente, nos auxiliando em mais um trabalho. Que assim seja. E assim, para nos despedir, a gente só vai fazer aqui um informativo em relação ao acolhimento fraterno, né, que a gente tem aqui o canal de atendimento, de que o acolhimento ele funcionava de segunda a sexta, das 20 às 22. E agora a gente conseguiu mais um plantonista. Então, hoje o acolhimento ele funciona de segunda a sábado, no mesmo horário, de 20 a 22, né? Então, o telefone e o contato de atendimento estão nas redes sociais da CF. Então, aqui eu venho trazer essa informação importantíssima, que muitas vezes, né, um sábado que uma pessoa esteja necessitando, ou que você conheça alguém, né? Então passe esse contato para essa pessoa.
Então, fica aqui, então, esse informativo, tá bom? Então, assim, nós vamos nos despedir, que todos nós tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana, e que possamos estar aqui em breve, né, em mais uma doutrinária, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Assim seja. Grande abraço. Assim, queridos irmãos, mais um momento se inicia após essa bela preleção, momento em que pedimos aos companheiros que se mantenham em harmonia, em tranquilidade, com os pensamentos elevados ao Criador, com os pensamentos elevados ao Mestre Amigo Jesus, a todas as coisas boas que acontecem com cada um de nós, pensamentos na natureza, nos rios, pensamentos em coisas que nos elevem, que a espiritualidade maior já atua em cada um de nós, com os passos magnéticos, reorganizando todo o nosso ser, todo o nosso perispírito, nossos chakras, para que possamos sair desse momento ainda mais elevados, ainda mais tranquilos, harmoniosos, para continuarmos com a nossa jornada do dia a dia, bem e tranquilos. Por isso, continuemos por mais alguns instantes nessa tranquilidade, nesses pensamentos de luz, de paz, pedindo a cada um de nós, aos nossos mentores, aquilo que desejamos, no sentido de trazer a paz, a harmonia e transmitir para cada um dos irmãos também essa harmonia. E assim possamos, agradecidos pelo Mestre Amigo Jesus e toda a equipe espiritual, esses momentos de conhecimento, de paz, de luz, que possamos sair dessa palestra, desses momentos carregados de energias, de eflúvios espirituais de qualidade, que possamos ter uma noite de luz e de muita paz. Que assim seja.